Caríssimos fiéis, a Santa Igreja nos apresenta hoje o Evangelho do banquete nupcial. Banquete nupcial este organizado por um rei para celebrar as núpcias de seu filho. E esta, uma parábola que eleva a liturgia de hoje como uma ponte, que tendo seu centro nos domingos depois de Pentecostes, que sabem os senhores, me são muito caros, toca de um lado a festa da Páscoa e do outro a festa do Natal. Então nós estamos nesse domingo exatamente no centro, no meio do ano litúrgico. Nós podemos muito bem ver de um lado a Páscoa de Nosso Senhor e do outro o Natal de Nosso Senhor. Ou, melhor ainda, o Natal e a Páscoa. Nós temos assim uma síntese áurea, como diria o cardeal Pi, uma síntese áurea do mistério da redenção neste 19º domingo depois de Pentecostes. E assim, caríssimos, eis que temos diante de nós a história de um rei que celebra as núpcias do seu filho. Mas o que isso quer dizer? Que núpcias são estas? E que rei é este que simplesmente por mandar o convite da festa de casamento tem os seus servos mortos pelos próprios convidados? Podemos nos perguntar, não bastava dizer não? Não bastava dar uma desculpa esfarrapada? Era verdadeiramente necessário não somente não ir à festa de casamento, mas ainda matar aqueles que entregaram o convite? Enfim, caríssimos, temos nesta parábola a obra da nossa salvação. Nós temos nessa parábola a obra que foi realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, através de sua encarnação, paixão e morte na cruz. A utilização da imagem das núpcias e do banquete é verdadeiramente cara ao Antigo Testamento. Era verdadeiramente uma comparação muito estimada pelos judeus do Antigo Testamento. E por isso mesmo ela é retomada por Nosso Senhor com grande frequência nos Evangelhos. E assim torna-se ela o símbolo da nova aliança que é estabelecida por Nosso Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, a união entre Nosso Senhor e a Santa Romana Igreja. Então, caríssimos, qual é o sentido dessas núpcias? Pelo pecado original, caríssimos, o homem se colocou na inimizade de Deus. Mas pelo sacrifício redentor de Nosso Senhor, o homem pode retornar à amizade com Deus, à sua união com Deus por meio da graça, que o faz participante da própria vida divina. União esta que é muito mais íntima do que nós podemos conceber na nossa vida terrena. E esta união justamente não é a união do escravo com o Senhor, como nós poderíamos vislumbrar diante da patente
discrepância que há entre o nosso ser e o próprio Deus. Também não é a mera união de dois amigos, mas é a união total e incorruptível das próprias vidas. A união que nós só podemos vislumbrar nesta vida entre o esposo e a esposa. União esta que faz dos dois uma só e mesma carne. Uma união uma união que depende do próprio sacrifício de um pelo outro. Uma união cujo bem, cuja felicidade depende do sacrifício do esposo pelo bem e felicidade de sua esposa, e uma união que depende, cuja felicidade depende do sacrifício em vista do bem do esposo pela sua esposa. É uma união que é, antes de tudo, uma amizade, mas que é muito mais que uma amizade. E esta união se dá verdadeiramente por um amor esponsal, em que nosso Senhor, por amor dos homens, se entrega totalmente até a morte da cruz. Amor ao qual devemos responder por uma entrega sem limites de nossas vidas, unindo-nos a esse sacrifício por nossas cruzes cotidianas, para que, subindo o Calvário com nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos chegar junto dele ao bem supremo e nossa felicidade suprema, que é a bem-aventurança eterna. Justamente por meio desta entrega total, nós podemos chegar com nosso Senhor à glória da ressurreição. Então nós devemos, caríssimos, por esse amor esponsal de Cristo, ser impelidos a ocupar todos os espaços de nossas vidas com a presença de Deus, entregando a Ele e oferecendo a Ele todas as cruzes e todas as obras do nosso dia. E assim nós poderemos ter méritos para a vida eterna. Nós devemos justamente ter essa preocupação de oferecer o nosso dia a Deus, donde a grande importância da oração da manhã, pela qual nós já damos a direção do nosso dia a Deus e a nossa felicidade eterna, oferecendo todos os nossos atos e todas as nossas cruzes a Ele. Mas, ainda mais importante que isso, é justamente a meditação na manhã, que dá uma direção concreta para o nosso dia, para que nós possamos verdadeiramente nos dirigir a Deus. A meditação é verdadeiramente o GPS da nossa vida. É justamente aquilo que dá a direção dos nossos atos e da nossa vida. Justamente, caríssimos, nós devemos dar a Deus concretamente um amor exclusivo, uma vez que nós devemos nos lembrar que não se pode servir a dois senhores, ou odiará a um e amará outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Na nossa vida espiritual,
não existe possibilidade de esquizofrenia. Ou nós estamos trabalhando pela nossa salvação e servindo a Deus, ou nós estamos justamente entregando a nossa alma e a nossa vida ao demônio. E assim nós podemos, caríssimos, distinguir 3 etapas nesta união de Cristo com a humanidade. A primeira é a sua encarnação no seio de Maria Santíssima, por meio da qual a humanidade foi unida à divindade na pessoa do Verbo divino. A segunda etapa seguiu a sua morte na cruz, por meio da qual nosso Senhor redimiu objetivamente a humanidade e a uniu a Deus, devendo ela ser aplicada a cada homem por meio do batismo e da penitência, que nos dão a graça que nos faz filhos de Deus e co-herdeiros do céu. E é assim, caríssimos, pela graça da filiação divina, que o Verbo se une à alma justificada. É por meio desta graça que nós podemos nos unir já nesta vida à divindade no céu. A terceira etapa da união definitiva da alma do justo e da igreja com Cristo, que é o seu divino esposo, é aquela que se dará no céu no fim dos tempos, união descrita por São João em seu Apocalipse, quando ele diz: eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Então, caríssimos, buscando esta união com a alma de cada um de nós, é que nosso Senhor, o Rei desta parábola, envia seus emissários para chamar os convidados à festa. Para tão nobre banquete nupcial, e que é verdadeiramente um banquete espiritual, Deus Pai manda convidar, em primeiro lugar, o povo eleito do Antigo Testamento, o povo judeu, que deveria ter a sua continuação no povo de Deus reunido no seio da Santa Romana Igreja. Justamente, a Santa Igreja deveria ser a perfeição daquilo que era meramente simbolizado pelo povo hebreu. No entanto, caríssimos, os convidados principais, o povo judeu, desdenha e recusa o convite do seu rei. Diante da primeira negativa, o rei não se irrita, mas ele insiste paternalmente, enviando outros emissários. Ou seja, aqueles que já haviam aderido à pregação do Salvador, a ponto de se porem a seu serviço e propagarem a verdade do Evangelho. E aqui temos a imagem de Deus Pai, que em seu infinito amor e desejo da salvação dos homens, responde às recusas dos convidados com demonstrações de amor ainda maiores. No entanto, aqueles que são os destinatários da mensagem evangélica, em lugar de se deixarem atrair pela caridade do rei, acabaram por desprezá-lo. Movidos pelo orgulho, preferiram cuidar dos seus interesses pessoais, preferiram viver despreocupados do reino messiânico, uns entregues a seus prazeres e outros absorvidos
pelos negócios terrenos, mas todos eles cegos para a salvação ofertada pelo Messias que fora prometido desde o início dos tempos, como diz São Jerônimo. O campo e os negócios representam aqui as preocupações e prazeres da vida mundana que frequentemente concentram a atenção do homem e acabam por escravizá-lo. Prazeres estes que o escravizam, levando-o ao esquecimento de Deus e da sua própria salvação. Efetivamente, como ensina Santo Agostinho, há apenas dois amores. Somente dois amores podem habitar o coração do homem e ambos excluem um ao outro. Há apenas dois amores possíveis: o amor de Deus, levado até o esquecimento de si mesmo, ou o amor de si, levado até o esquecimento de Deus. E lembremos aqui justamente a própria máxima que foi proferida por nosso Senhor Jesus Cristo: não é possível servir a dois senhores. Não há a possibilidade de uma terceira opção, caríssimos. Em nossas ações, ou nos aproximamos de Deus, ou nós nos afastamos dele e, portanto, da nossa salvação. Concretamente, em cada ato deliberado nosso, os alunos da catequese de adultos devem se lembrar da catequese de ontem. Em nossos atos deliberados, ou nós nos aproximamos de Deus, ou acabamos por nos afastar dele e, portanto, da nossa salvação. E eis que tal ingratidão, caríssimos, leva inclusive alguns a matarem os emissários do rei. E são esses os mártires de todos os tempos e de todos os lugares, mortos por pregarem a verdade católica, mortos pelo ódio que têm os inimigos de Deus por seus ministros e por todos os fiéis. Não nos esqueçamos disso. Nós nunca teremos paz ou amizade com o mundo. Se nós verdadeiramente buscamos ter uma vida católica, nós atrairemos para nós o ódio do mundo, o desprezo do mundo e a perseguição do mundo. Se porventura nós nos vemos bajulados, agradados, elogiados pelo mundo, nós estamos no caminho errado. Nós fazemos parte do mundo, nós já temos, nesse caso, a nossa alma sob o domínio do demônio e nós nos dirigimos para ele. Caríssimos, indignado com uma tão grande audácia, o rei condena justamente tais homens que não somente recusaram tão paternal convite, mas ainda audaciosamente ofenderam o rei pelo assassinato de seus emissários, da mesma forma que aqueles que recusam a graça e combatem a Santa Igreja de Deus estão fadados à condenação eterna no inferno com os demônios, que são aqueles que precederam, antes de todos, a recusa da bem-aventurança eterna. E assim, caríssimos, o rei estende
o convite do banquete a todos. O banquete, tendo sido recusado por este povo deicida, que é o povo judeu, nosso Senhor oferta a salvação a todos os povos. Justamente é por isso que diz ele: a festa nupcial está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Ou seja, segundo São Remígio, já está ultimado e concluído todo o sacramento acerca da redenção dos homens, mas os convidados, os judeus, desconhecendo a justiça de Deus e querendo dar preferência à sua própria justiça, se consideraram como indignos da vida eterna e preferiram a sua própria glória em detrimento da glória de Deus. E assim, caríssimos, Israel, antigo povo eleito, cede lugar à nova linhagem composta por todos os povos e adquirida por Cristo com o seu sangue no sacrifício redentor da cruz. E assim, a antiga lei sucede à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, mãe e mestra da verdade, para conduzir a humanidade ao supremo banquete na eternidade. É justamente ela que vai, como a barca da salvação, nos conduzir ao porto seguro da bem-aventurança eterna. E é justamente sendo fiel à ordem que nosso Senhor deu, dizendo: e depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, que a Santa Romana Igreja nos conduz à eternidade. Cumprindo este mandado, a Santa Romana Igreja convida para o divino banquete todos os povos, bons e maus, dando-lhes a oportunidade de conhecer a verdade, de aderir a ela e de salvar as suas almas. E por fim, nós temos um último imprevisto nesta parábola. Acontece que quando o rei entra para ver os convidados, ele observa ali um homem que não está trajando a traje própria do banquete nupcial. E qual é este traje? É justamente a graça santificante que nos faz amigos de Deus, que nos dá a filiação divina e tudo aquilo que é necessário para entrar no reino dos céus. Trata-se aí de um membro da igreja que se encontra com Cristo, seja no momento da sua morte, seja no fim dos tempos, mas que não está em estado de graça. De fato, caríssimos, pertencer à igreja não é garantia automática da salvação. Mesmo entre os bons, às vezes entram sorrateiramente os maus, que recusam o verdadeiro banquete, como ocorreu com Judas entre os apóstolos e com as heresias nascidas por meio de membros traidores da Santa Romana Igreja. Nós nos deparamos aí com a contingência deste vale de lágrimas, em que os homens se encontram ainda a caminho da salvação e que podem eventualmente se perder pelo pecado grave. É por isso que diz São Gregório Magno: assim, os bons não estão sós a não ser no céu. Os bons não estão sós a não ser no céu, tampouco os maus jamais estão sós a não ser no inferno. Mas esta vida
que se encontra entre o céu e o inferno, em que nós estamos, estando em meio de ambos, recebe indistintamente cidadãos de ambos os lados. A Santa Igreja os recebe agora indistintamente, mas os separa na hora de sair. Assim, portanto, na Igreja Católica, nem os maus podem estar sem os bons, nem estes sem aqueles. Nesta vida, nós nos depararemos com membros da corte celeste, nós nos depararemos com santos. Nesta vida, nós nos depararemos com membros temporários da igreja triunfante, pessoas que estão em estado de graça e que, se morrerem assim, estarão no céu, e com aqueles que são escravos do demônio, aqueles que se encontram em estado de pecado mortal. E justamente nós devemos manter esta consciência em todos os momentos da nossa vida. Nós devemos estar prontos para se apresentar diante de Deus. Façamos uma pequena reflexão. Qual é o meu destino eterno se eu morresse agora? Para onde que eu iria se a minha vida terminasse nesse exato instante e se eu me apresentasse diante de Deus? Pois bem, esta hipótese é perfeitamente realizável. Ninguém garante que nós estaremos vivos ao final desta missa. Ninguém garante que nós estaremos vivos até o final deste dia. Por isso mesmo, nós não podemos nos dar ao luxo de permanecer um minuto sequer em estado de pecado mortal. Estar em estado de pecado mortal, para um católico, deveria ser uma tragédia maior do que se ele perdesse todos os seus bens, que ele perdesse a sua liberdade, que ele perdesse ao seu próprio bem-estar. O pecado mortal para o católico deveria ser o início do inferno na sua vida, agora, nesse instante. E é esta uma tragédia que é tão facilmente remediável pelo sacramento da confissão. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos ainda buscar o céu. E assim nós temos nessa parábola todos os principais elementos da história da salvação. O Natal com a encarnação, a Páscoa com o sacrifício redentor e a vitória sobre o pecado, e a nossa caminhada para o céu e o juízo final, pertencente a esses domingos em verde. Nós temos justamente o resumo do ano litúrgico. Nosso Senhor que vem a nós pelo Natal, que nos redime pelo seu sacrifício e que nos conduz à eternidade por todos os seus ensinamentos e graças. E assim temos tudo aquilo que é essencial para a boa vida cristã. As núpcias, que são a obra da salvação, que deve ser aplicada em nós pela graça santificante. A veste nupcial, que nos faz filhos de Deus e cordeiros do céu, e que devemos observar e guardar pela observância dos mandamentos, até o fim da nossa vida, quando encontraremos nosso Senhor, assim como os convidados encontraram o Rei no banquete nupcial. E assim, caríssimos, vivamos movidos pela graça e segundo a vontade de Deus, para que quando chegar a hora do nosso banquete nupcial,
que nós não sabemos quando será e que pode ser daqui 30 segundos, que nós sejamos, neste momento, de fato, participantes de uma verdadeira festa, quando seremos introduzidos com alegria na glória do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.